A gente fala sobre os números do desemprego. O desemprego cai para 11,6% em outubro, mas ainda atinge 12 milhões e 400 mil pessoas, de acordo com o IBGE. O emprego sem carteira assinada e o trabalho por conta própria voltaram a bater recordes. Taxa de informalidade no mercado de trabalho ficou em 41,2%. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos a professora Juliana Inhas, coordenadora da graduação em Economia do INSPER. Professora, como vai? Muito obrigado por atender a Jovem Pan. Boa tarde, é um prazer estar com vocês nessa tarde. Professora, o desemprego teve uma ligeira queda, mas ainda surpreende muito o número de desempregados, mas de pessoas que estão trabalhando por conta própria. A senhora acha que essa pequena redução já mostra um cenário que o Brasil pode ter em 2020 ou ainda é muito cedo fazer essa análise, professora? Acho que ainda é bem cedo. A gente, na verdade, tem visto uma melhora, a gente está vendo indicadores melhores, a gente está vendo algumas pequenas melhoras, são pontuais. 2019 foi um ano difícil, 2020 também não deve ser um ano em que a gente vai ver a melhoria que a gente gostaria, deve ser um ano ainda de algumas batalhas que a gente tem aí pela frente dentro da economia, um ano que algumas reformas vão continuar acontecendo. A gente ainda vai ver provavelmente um avanço, mas a gente ainda está bem longe de ter o cenário que a gente precisa. Então, nesse aspecto, a gente ainda tem um caminho bem árduo pela frente. Quando a gente olha esses indicadores, a gente de fato vê muita gente ainda desempregada, um emprego, né, que ainda que começa a voltar para a economia, mas é um emprego de baixa qualidade. Então, muita gente ainda no subemprego, muita gente ainda com um emprego informal, muita gente ainda com uma utilização mais baixa da capacidade, né, de trabalho. Então, a gente ainda tem alguns desafios pelos quais a gente precisa passar. A gente ainda não está no ponto de comemorar. Estamos melhores, mas a gente ainda não está, infelizmente, no ponto de comemorar. Ô professor, e num cenário como esse, o fim de ano é aquele momento tradicionalmente em que se abrem vagas temporárias, muita gente às vezes fica, outras pessoas não ficam, mas esse trabalho temporário de fim de ano ajuda um pouco a melhorar os números do desemprego, mas aí, claro, a gente só terá a informação de como que essas vagas se comportaram no começo do ano que vem, talvez fevereiro, até março do ano que vem, já que o IBGE demora um tempo para computar esses números, né, professora? Isso mesmo. Eles ajudam, mas é importante a gente ter clareza de que não são esses valores, não são esses empregos que, no geral, criam o dinamismo que a gente precisa para a economia voltar a crescer. Eles ajudam porque, óbvio, acho que numa economia como a nossa, que precisa voltar a crescer, que precisa ter um dinamismo maior, que precisa ter reações, qualquer tipo de ajuda é uma ajuda bem-vinda. Então, é o emprego, são aquelas pessoas que ficaram desempregadas muito tempo, o emprego agora no comércio, na indústria, no setor de serviços, na construção civil, ou seja lá em qual ocupação for, é sempre muito bem-vindo porque cria renda, vai fazer com que essa pessoa tenha um salário, essa pessoa vai consumir, ela vai começar a criar outros dinamismos, outros focos dentro dessa economia que naturalmente vão ajudar, é óbvio, a crescer. Mas não é esse tipo de emprego que cria aquela atração. E como você mesmo comenta, a gente só vai conseguir ter esse impacto mensurado lá para janeiro. O emprego temporário, ele no geral, ele acontece muito no final do ano, mas os impactos dele ficam muito evidentes no começo do ano. Então lá para janeiro, fevereiro, a gente vai começar a enxergar as mensurações que vão acontecer naturalmente agora nesse fim de ano, mas de novo, o que a gente precisa para voltar a crescer, esse emprego ajuda, ele dá uma refrescada dentro da economia, eles precisam acontecer, a gente torce para que tenha bastante emprego, para que as pessoas consigam, quem está muito tempo sem essas colocações, consigam ter salário, consigam ter um final de ano melhor, mas a gente precisa crescer com mais vigor, pessoas que tenham empregos que não são temporários, que são empregos permanentes, que consigam permanecer bastante tempo dentro desses empregos e fazer o Brasil voltar a crescer. Esse tipo de emprego só vai vir provavelmente ao longo do tempo, não é ainda esse emprego que a gente está vindo crescer, né, aumentar dentro da economia nos últimos tempos. Ele tem voltado, mas ainda, infelizmente, de uma forma muito tímida. Professora, mais uma dúvida, e pela experiência da senhora, o IBGE muitas vezes faz essa constatação, quando há uma queda do desemprego, mas com o número de desemprego ainda muito alto como está no Brasil, com mais de 12 milhões de pessoas. Isso também mostra, essa queda do desemprego pode ser também gente que desiste de procurar
o emprego, e já que estamos no fim do ano, às vezes a pessoa passou o ano inteiro procurando emprego, não conseguiu absolutamente nada se recolocar num emprego melhor, de melhor qualidade, como a senhora mesma fala, mas isso também revela uma desistência das pessoas de procurar emprego? Sim, a gente tem visto nos últimos anos um aumento do que a gente chama de desalento. O que é esse desalento? Né? Um nome técnico para classificar ou qualificar essas pessoas que muitas vezes ficaram muito tempo desempregadas e, de fato, elas acabam desistindo de procurar, elas deixam para lá a procura, porque começa a ficar, é óbvio, caro fazer a procura pelo emprego, porque não é barato, você tem que sair, procurar um emprego, existe um custo de transporte, de deslocamento, de apresentação, então muitas vezes as pessoas deixam de procurar porque percebem que existe um custo natural da procura. Então, a gente percebeu ao longo do tempo, o IBGE faz essas mensurações de uma forma muito séria, a gente tem percebido que esse número de pessoas desistindo aumentou. E, de fato, isso aconteceu. Uma parte da queda pode se dar, sim, por conta disso. Só que a gente também percebe que uma parte significante da queda do desemprego, apesar de ser uma queda ainda discreta, também vem de um aumento da recolocação no mercado de trabalho. Então, tem essa queda, sim, das pessoas, por conta dessas pessoas que deixam de procurar, mas também tem uma queda que vem porque as pessoas estão conseguindo se recolocar. O grande problema é que elas estão conseguindo se recolocar no mercado, mas em empregos de menor qualidade. Então, são pessoas que estão se recolocando sem carteira assinada, sem benefícios trabalhistas, trabalhando menos do que poderiam. Então, elas estão trabalhando em bicos, elas estão fazendo trabalhos muito pontuais, elas trabalham períodos muito menores, ou elas ficam pouco tempo naquele emprego, então elas estão como temporários, e isso a gente sabe que, no geral, são empregos de qualidade muito menor, que não garantem segurança para o trabalhador, e a gente sabe que não é esse tipo de emprego que, de fato, faz com que a economia cresça, tanto econômica quanto socialmente. Então, a gente já tem um aumento do emprego, mas, de fato, não é um emprego de qualidade. Existe esse caso, como você mesmo cita, mas também tem um pouco desse outro emprego, né, desse aumento de pessoas que estão se recolocando. A gente tem que segurar um pouco a euforia para a gente saber lidar com esses dados de fato. Perfeito. Professora Juliana Inhas, coordenadora da graduação em Economia do INSPER. Mais uma vez, professora, obrigado por atender a Jovem Pan. Um excelente fim de semana e até a próxima. Muito obrigada.